palavra de hoje tem como tema: ofereça o seu melhor a Deus. Amém? Dê um amém para oferecer a Deus esse amém. Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia no livro 1 Crônicas, no capítulo 29 de 1 Crônicas, onde eu sei que o Pai vai falar algo forte ao seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga amém, Jesus. Eu sei que muitas vezes nós temos a dificuldade de receber quando estamos passando por dificuldades. Estamos muitas vezes passando por dificuldades e temos dificuldades em receber aquela palavra com alegria, com muita vontade de viver aquilo. Às vezes você está passando por um momento tão difícil em sua vida e não existe muita força em você, e de repente você escuta alguém dizer para você assim: levanta a cabeça, fulano, te anima, eu tenho certeza que você vai passar, você vai superar essa dificuldade. E às vezes a dificuldade é tão grande que ela está passando, que ela não acredita muito que pode superar aquele momento difícil. E a gente sabe, amados, que nós não podemos, de forma alguma, negligenciar o que Deus fala sobre o dia mau. A Bíblia diz que nós temos que considerar o dia mau. O dia mau é um dia que ele aparece na vida de todas as pessoas da terra. Ninguém escapa do dia mau. O Senhor diz: considera ele. Mas o Senhor manda considerar, dizendo assim: eu quero que vocês tenham consciência do dia mau, mas saibam que no dia mau eu estarei com vocês. No dia mau eu estarei te ajudando. No dia mau eu estarei te fortalecendo. No dia mau eu estarei te segurando em tuas mãos. No dia mau eu estarei contigo no fogo. Quando você se envolver nele, ele não vai te queimar. No dia mau, se você passar pelas águas, você não vai se afogar. Ou seja, ele está dizendo: considere o dia mau, mas saiba que no dia mau você não está sozinho. O dia mau, ele, na verdade, é um dia em que Satanás tenta perturbar você. Ele tenta confundir a sua fé. Satanás, ele faz tudo para levantar um dia mau nas nossas vidas, para confundir a nossa mente, abalar a nossa confiança, porque a nossa fé jamais Satanás roubará. Amém ou não amém? Jamais Satanás roubará a nossa fé. Diga graças a Deus. Então, meus amados, eu quero que você entenda que é desse jeito que a palavra do Senhor fala. O Senhor diz: olha, considere o dia mau, mas eu quero que você entenda, no dia mau, muitas vezes, onde nós precisamos entender a nossa posição, a nossa vida cristã vitoriosa, nos faz vivermos a realidade do Evangelho, se nós abraçarmos o propósito de Deus e abraçarmos de uma forma tal em que nós vivamos o propósito de Deus, para oferecermos a Deus o seu melhor, o meu melhor, o melhor que nós temos para superar essa dificuldade. E quando é que você oferece a Deus o seu melhor para superar essa dificuldade e no dia mau? Nós vamos falar sobre isso nessa noite, em nome de Jesus. 1 Crônicas, capítulo 29. E eu quero que você leia comigo o versículo 28. Capítulo 28, aliás, 1 Crônicas, capítulo 28, 1 Crônicas, capítulo 28, o versículo é o versículo 20. Disse Davi a Salomão, seu filho: sê forte e corajoso, e faze a obra, não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Diga comigo bem forte: não te deixará, nem te desamparará. Diga ao seu vizinho: não te deixará. Diga: nem te desamparará, meu irmão. Até quando? Até que acabe todas as obras para o serviço da casa de quem? Do Senhor. Só esse versículo eu queria que você sente-se, por gentileza, e preste muita atenção naquilo que o Pai
tem para nós nesta noite. Meus amados, todos nós temos sonhos, todos nós temos sonhos. Alguns têm sonhos grandes demais, sonhos gigantes, outros têm sonhos pequenos. Mas a diferença entre um sonho grande e um sonho pequeno está, posso dizer assim, no desejo, está na vontade da realização de um projeto. Um sonho pode ser pequeno para mim, o seu sonho, o sonho que você conta, mas o seu sonho pode ser um sonho grande em relação àquilo que você deseja. Então, eu posso contar meu grande projeto, meu grande sonho, e para você não tem muita significância. E a gente precisa entender que dentro do coração de cada um de nós existe uma força, e essa força que nos motiva, essa força que nos impulsiona a realizar nossos sonhos, nossos planos, nossos propósitos, nossos projetos. Isso é muito lindo. A vontade de crescer, a vontade de vencer. É muito forte quando a gente entende que todo sonho que nós temos, existe sim uma inspiração para a realização daquele sonho. E a vontade, o desejo de concretizar os seus planos e os seus projetos está sim na inspiração da força que o sonho que você tem lhe traz. E sabe, Deus, Ele é um Deus sonhador. O plano e o propósito de Deus para as nossas vidas, desde antes da fundação do mundo, era que eu e você viesse e que nós reinássemos. E a Bíblia fala tão forte sobre isso, que o Senhor nos diz assim, que Ele deu ao homem o poder de dominar. Lá no início o Senhor nos fala sobre isso, em que o Senhor deu ao homem esse poder de dominar. Ou seja, o Senhor estava dizendo assim, é um projeto que existe no meu coração, que o homem domine e que ele reine aqui sobre a terra ou na terra, porque isso é o meu sonho, porque o homem, ele é a extensão, é a minha extensão. E quando o homem perde a visão sobre isso, ele deixa de sonhar. Quando o homem perde a visão sobre a pujança, ele se entrega à fraqueza. Você sabia que Deus nunca quis, Ele nunca quer de forma alguma, nenhum dos seus filhos vivendo uma vida de fracasso, uma vida de derrota. A palavra do Senhor nos diz assim que Ele nos fez mais que vencedores. Agora, Ele quer que eu e você entenda que nós temos o dia que se chama o dia mau. Mas Ele quer que eu e você entenda que esse dia mau existe para que eu e você supere. Quer ver uma coisa? Lá no princípio, quando Deus deu ao homem o poder sobre tudo, Ele disse, dominai. Dominai. E quando Ele disse dominai, Ele disse, existe uma coisa aqui no Éden que pode arrancar de vocês o poder do domínio. E vocês têm que vigiar. Não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, para vocês não morrerem espiritualmente. Aquilo ali era um pacto de fidelidade que Deus queria entre Ele e o homem, que o homem não quebrasse esse pacto com Deus. E aí o homem em si, na verdade, ele entendeu o recado de Deus, mas esse homem achou por bem trazer para dentro dos planos da existência desse homem aqui na terra um outro projeto que não era o projeto de Deus. Foi quando ele ouviu a insinuação da serpente dizer assim a Eva, come, você pode comer desse fruto. E ele insinuou, não é verdade que você não pode, você vê que a serpente, ela vai insinuar de uma forma tão terrível a Eva, que ela chega a agir, como a Bíblia diz, de uma forma astuta, sagaz, que é enganadora, e ela diz claramente, olha, Deus tinha feito, Deus tinha dito, eu acho lindo isso.
Deus tinha feito tudo perfeito. E aí a serpente, que é mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus, a Bíblia diz, tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse. Ela deu, confirmou. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Ela perguntou: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Quando a serpente ela entra com esse argumento, a serpente representa Satanás. A serpente queria trazer um envolvimento de conversa com Eva. E nada melhor do que você levar alguém a um diálogo com uma pergunta. E uma pergunta aberta, para que haja diálogo. E aí a mulher começa respondendo, e ela diz assim: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, Gênesis 3, versículo 3, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. O Senhor tinha dito: não coma, mas o diálogo levou a mulher com a serpente a dizer: não coma, não toque. E houve uma extensão da conversa da mulher com a serpente. Eu quero trazer para você nesta noite o que significa muitas vezes isso. Irmãos, muitas vezes, queridos, Deus nos dá uma direção de como as coisas têm que ser realizadas. E muitas vezes nós procuramos, com os nossos projetos, nossos planos, nossas perguntas e respostas interiores, os nossos diálogos interiores, nós procuramos ter respostas além daquilo que Deus tem nos dado. Então, quando Deus disse para o homem: eu criei o Éden e eu coloquei vocês para dominar, o Senhor está dizendo o seguinte: olha, só a um vocês têm que render os ouvidos de vocês para ter direção. Vocês vão ter alguém estranho aqui nesse lugar, mas que vocês não podem dar ouvidos a essa voz estranha, que era justamente Satanás, que ele estava ali também no Éden. E o Senhor começa a chamar a atenção e dizer assim: vocês não podem dar atenção a esta voz, que não é a minha voz. Essa voz é uma voz em que vocês precisam ter vigilância, cuidado, para não se entregar a uma outra direção. E amados, quando o Senhor disse dominai, Ele não estava falando apenas para o homem naquela época. O Senhor está falando para a igreja hoje. Dominar significa você estar no comando. Você está no comando debaixo de uma direção de Deus. A vida cristã vitoriosa, ela manifesta quando você está debaixo de uma direção. E essa direção é a direção do próprio Deus. Quando o Senhor disse dominai, Ele está dizendo assim: vocês só serão capazes de continuar no domínio, no comando, se vocês continuarem ouvindo a minha voz, a minha direção. Não é à toa que todos os dias, ao cair da tarde, ia o Senhor conversar, bater um papo com Adão. Tudo isso mostra o Senhor dizendo: olha, eu vou sempre estar juntos com vocês, até o momento que vocês sempre estão me dando ouvidos, para eu dar a direção à vida secular de vocês, à vida de vocês em todos os termos, aos planos de vocês, aos projetos de vocês. Os sonhos de vocês são sonhos, são planos e sonhos que vocês só realizarão eles se vocês estiverem debaixo de uma direção minha. Quando se sai da direção do Senhor, quando se perde o ouvido, o tímpano ovelhinho, a gente perde já a pujança. Então, quando eu disse para você, tem muita gente, muitos têm sonhos, mas esses sonhos, que sejam grandes ou pequenos para você,
Se o seu sonho é pequeno para mim, talvez seja um sonho grande para você. Para você realizar todos os seus sonhos e todos os seus projetos, eu quero dizer para você, seus sonhos e seus projetos estarão sempre em sucesso, estarão sempre em evidência. Você estará sempre vencendo se você estiver sempre colocando Deus, o Senhor, acima de qualquer obra sua. Qualquer plano, qualquer projeto seu, Deus tem que estar acima de tudo. Os seus planos e os seus projetos não terão sucesso se você não priorizar Deus. Quando você leu aqui comigo 1 Crônicas, capítulo 28, no versículo 20, quando Davi fala com Salomão, dizendo assim, que a obra, faça a obra, não desanime, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, não te desamparará, até que acabes todas as obras do serviço da casa do Senhor. Observe que não era questão de um reino. Tem gente que olha para o sucesso de Davi, para a riqueza de Salomão, para a sabedoria de Salomão, mas por trás de todo aquele plano e aquele projeto, estava em primeiro lugar, quem? A obra do Senhor. Um projeto de Deus. Quando o homem coloca sempre Deus acima de tudo, e os seus projetos e seus sonhos estão abaixo dos projetos de Deus, esse homem vai obter êxito. Então, por mais que você tenha um sonho de uma faculdade, um sonho da realização de uma profissão, sabe, você possa ter uma formação acadêmica, por mais que você tenha um projeto e um sonho de ter uma empresa, de ter um negócio de sucesso, uma vida de sucesso, eu quero dizer para você que isso aqui tem que estar em primeiro lugar. Quando Davi diz a Salomão, não te deixará o Senhor, ou seja, Ele vai te amparar e vai te fazer você ter êxito, até que acabes todas as obras do serviço, para o serviço da casa do Senhor. E o que é isso, pastor? Acabar a obra. O que tem a ver acabar a obra com o meu sonho? Tem. Porque não existem pensamentos e propósitos seus com sucesso, se não vão emanar do coração do Pai. Se você não colocar Deus em primeiro lugar. Observe o que é que o Senhor diz assim, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Primeira parte ele diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. São pensamentos de paz. Até ali ele está no comando, dizendo, são pensamentos de paz. Aí ele diz, para vos dar, ele ainda está no comando. Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, são pensamentos de paz, no comando de Deus, para vos dar, no comando de Deus, o quê? Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, para vos dar o fim que vocês desejam. Ou seja, todos os seus planos e seus projetos, seus propósitos, só serão planos e projetos de sucesso, se Deus estiver nele. Porque existem os planos, projetos e propósitos que começam bem e depois se acabam, terminam, quebram, não tem êxito, não tem sucesso. E é sobre isso que nós queremos falar. Você só vai ter de Deus o melhor de Deus quando você der o seu melhor para Deus. Você não consegue ter sucesso se você não tiver a consciência do dar, do se envolver, do se entregar. Você vai ver uma história que eu acho muito top, essa história aqui, quando começou as ofertas de Davi e dos príncipes. A Bíblia relata que Davi antes chama Salomão a um acordo. Salomão, tem coisas boas para acontecer, só que vem perseguições. Tem coisas boas que vão acontecer, só que vai bater o desânimo. Está escrito, amados. Capítulo 28, versículo 20, ele diz assim, olha, Salomão, meu filho, eu quero dizer uma coisa para você, seja forte, porque vai chegar momentos que você vai ficar a sentir fraqueza, vontade de desanimar, vontade de desistir. Seja corajoso, vai ter momentos que você vai temer, vai desanimar. E o que é isso, pastor? Seja forte, seja corajoso.
Quantas vezes você tem desanimado de vir à casa do Senhor? Quantas vezes você está desanimado para realizar o propósito de Deus? Quantas vezes você está desanimado para realizar a obra de Deus? Fazer a obra de Deus vem ter pujança. Quantas vezes no seu coração você não sente ânimo para realizar o propósito de Deus? E você se desanima, e você acha que aquilo ali é simplesmente porque você desanimou do nada. Não, existe uma força espiritual que quer tirar você do propósito. Aquela força que estava lá no Éden, essa mesma força espiritual ainda trabalha hoje, que quer desviar o homem do propósito. E quando essa força espiritual desanima o homem do propósito, vem o que? Desânimo, vem medo, vem vontade de desistir, você se sente fraca, você se sente, desanimada, você se sente sem entusiasmo, você se sente sem coragem, sem vontade de fazer. Quantas vezes você se acorda de manhã? Qual é o seu plano? Quais são os seus planos? Quais são os seus sonhos? O que você deseja? Você tem seus planos, seus projetos, você tem seus pensamentos, você até deseja alguma coisa, mas observe sempre, e o plano de Deus, onde está nisso? A realização do propósito, do projeto de Deus, aonde está nisso? Quantas vezes você tem se acordado de manhã dizendo assim: Deus, eu quero hoje realizar o seu projeto, eu quero hoje realizar o seu propósito, eu quero hoje realizar a sua vontade. Hoje, o meu dia não acaba sem eu ter feito algo de grande valor para o Senhor, sem eu ter impactado a vida de alguém. Eu não aceito meu dia terminar hoje sem realizar o seu propósito. O propósito do Éden, que Deus colocou o homem lá, aponta para a gente hoje: crescei, dominai, enchei a terra. Sabe o que significa encher a terra? Nós somos chamados para sermos ganhadores de almas. Nós somos chamados para realizar o propósito de Deus. Nós somos chamados para fazer a obra de Deus acontecer. E antes de um plano nosso ter sucesso, é preciso nós entendermos que nós precisamos realizar esse plano de Deus, o projeto de Deus. Por isso que eu encorajo você a pensar sobre isso. Quando você se acordou de manhã, quando você se acorda pela manhã, quando você pensa nos seus planos, nos seus projetos, qual é a dimensão? Qual é a força? Qual é, digamos assim, numa escala de 1 a 100, a vontade de você vencer, numa escala de 1 a 100, e a vontade de você também realizar a obra de Deus, o projeto de Deus, fazer as coisas para Deus. Muitas vezes, o meu plano na escala de 1 a 100 para obter sucesso, eu estou numa escala de 80, 90. E muitas vezes, estou tão envolvido com os meus planos, que há fervor e vontade no realizar. Mas quando eu olho para as coisas do Senhor, a minha escala é 20, a minha escala é 15, a minha escala é 10. Observe. Quando você é uma pessoa que é líder de célula, qual é o entusiasmo que você está tendo numa célula? Quando você é um membro de célula, qual é o entusiasmo que você tem como membro daquela célula? Qual é o fervor que você tem para realizar o projeto de Deus naquela célula? No seu plano, no seu propósito, você aqui, 80, 90. Está fervendo quase. Não está 100 porque você está em 100 quando realiza. Mas aqui, nessa escala, você está em 20, em 15, em 10. Alguns estão em 30. E aí nós precisamos entender que o Senhor diz assim: olha, o segredo do sucesso da vida. Davi, irmãos, estava mostrando aqui, 1 Crônicas 28, versículo 20. Davi estava mostrando aqui para Salomão que existia um reino, uma vida aqui na terra, que Davi já tinha facilitado a vida de Salomão. Davi tinha quebrado as pedras. Diga comigo, Davi tinha quebrado as pedras. Amém ou não amém? Davi estava mostrando ali, existe um reino natural, existe uma vida secular,
Existe um palácio, existem coisas que você vai ter, existem coisas, Salomão, que você vai conquistar, existem coisas que você já tem, riquezas que você já tem. Então, Davi estava dizendo assim: é preciso você entender, Salomão, que mesmo no projeto telúrico, existe uma coisa muito além disso aqui. E que você vai precisar estar com foco em realizar aqui aquilo que glorifica ali, lá no céu. E aí ele diz aqui: você vai ter que ser forte. Irmãos, muitas vezes você se encontra tão desanimado, sem força de fazer a obra de Deus, mas Deus nunca olha para você como fraco. Ele olha para você como um homem ou mulher forte. Um desanimado, ele é desanimado porque ele colocou na cabeça que é desanimado. Um fraco, ele é fraco porque colocou na cabeça que é fraco. Um sem força, colocou na cabeça que é sem força. Aquele que diz eu não consigo, ele colocou na cabeça dele que ele não consegue. Mas Jesus não olha para ninguém com esse caráter, com essa índole. Ele olha para mim e para você e diz: vocês são mais que vencedores em mim. Então ele está dizendo: encontre força na sua fraqueza. E aí ele mostra: existe esse reino aqui na terra, mas existe o reino eterno. E aí ele mostra aqui para Davi, Davi mostra aqui para Salomão: você vai ter que ser forte, você vai ter que ser corajoso. E faze a obra, não temas, não te desanimes. Diga ao seu vizinho: não temas, não se desanime, meu irmão. Faze a obra. O que está segurando você que você não está fazendo a obra? O que está segurando você que você essa semana nem sequer ligou para alguém da sua lista de pessoas que você quer ganhá-los para Jesus? O que está acontecendo na sua cabeça que você não tem se despertado para realizar a obra? Você quer que eu revele a você? Quem quer? Diga amém. Existe uma força maligna que não está deixando você realizar o propósito. E essa força maligna sabe que se você não realiza o propósito, você não realiza seus sonhos. E ela sabe que quando você não realiza o propósito de Deus, você não realiza os seus sonhos, e ela faz você não dar a Deus o melhor que você pode dar a Deus. E a gente fica se perguntando: mas eu vou fazer o quê? Atitude. Diga bem forte comigo: atitude. Tenho que ser decidido, amados. Eu tenho que ser definido. Eu tenho que dizer para mim mesmo: cara, eu tenho que ter uma atitude. A pessoa que eu preciso ganhar para Jesus, ela pode morrer daqui a pouco, amado. Ela pode morrer daqui a pouco. Eu conheci um homem há uns dias atrás, cheio de balas. Ele era do PCC, todo marcado, todo cravado de balas. E eu conversando com ele, ele me dando um testemunho sobre a vida dele. E eu fiquei olhando assim: meu Deus, que sofrimento. E eu disse: cara, que negócio terrível. O jeito que esse homem ainda fala, a maneira dele ser ainda. E eu disse para ele: você precisa ter um envolvimento assim mais, sei lá, de uma mentalidade em que você não só fale a derrota, que você não só pregue o que foi que aconteceu lá quando você estava no mundo do crime, mas que você precisa viver o que Deus está vivendo em você hoje. Porque quando você começa recordando muitas coisas lá de trás e dando mais força àquilo que você foi no seu passado, esse passado seu vai viver, vai ser vivo, vai estar vívido em sua vida no presente. E se você tiver um desânimo, e se você tiver uma fraqueza, se você se voltar para a carnalidade, alguém vai pegar você naquilo que você fez lá no passado. Assim somos nós. Se a gente se envolver muito com os pensamentos de fracasso, com os pensamentos que eu não consigo, com os pensamentos que eu não posso, com os pensamentos que meus sonhos são difíceis de realizar, de conquistar, se você se pegar se abraçando com esses sonhos, aliás, com esses pensamentos de fracasso, eles vão tolher e impedir os seus sonhos de ter pujança. Se você começar a viver a fraqueza, o fracasso, se você começar a viver o passado,
sem resultados em sua vida, você não vai viver um futuro brilhante, não viverá um presente de destaque. Por isso que o apóstolo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou que ficaram. O meu testemunho daqui para frente é o que Cristo está fazendo em mim, e que eu posso realizar uma mudança na vida do outro, quando eu falo do que Jesus está fazendo, e fez de bem, e está fazendo de bem na minha vida hoje. E aí aquele homem foi assassinado essa semana, e eu fiquei assim, chocado, uma pessoa já de idade, eu disse: meu Deus. Muitas vezes o cara está querendo viver, falar mais do passado, da fraqueza, ele tem mais vontade, mais força, mais energia em viver o passado triste do que o presente vitorioso. E essa energia de fracasso sua, de desânimo seu, essa energia sem pujança, sem força de vencer, prende você no mesmo projeto e plano de vida. Por isso que tem muito crente que ele não consegue romper, porque ele está vivendo da energia do desânimo. A energia do desânimo faz você se acordar de manhã e não ter plano e propósito para com Deus. Você é uma pessoa que tem um plano e propósito para você, aquilo que favorece a você. Nós temos isso dentro de nós. E foi isso que o Senhor estava dizendo: filho, observa que eu dei um reinado a Davi, eu dei uma vida de pujança a Davi, eu dei riquezas a Davi. Você sabe que Davi era muito rico. Observe que Deus deu tudo a Davi e disse: agora eu passo para Salomão. Interessante é que Davi já via em Salomão aquilo que iria acontecer em Salomão. Por isso que Davi disse assim para Salomão: ser forte, seja corajoso. Mas além de dizer ser forte e corajoso, ele diz: faze a obra, não temas, nem te desanimes, porque o Senhor, meu Deus, o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará. Quando você fizer a obra, irmãos. É isso que a gente precisa entender. Quando eu dou o meu melhor a Deus, Deus tem o melhor dele para mim. Eu honro aos que me honram, e os que me desprezam por mim serão desmerecidos. Gente, a gente pensa que desmerecer Deus, os que desprezam a Deus, são aquelas pessoas que não querem Jesus. Irmãos, quem despreza a Deus é aqueles que sabem o que tem que ser feito e não faz. Amém ou não amém? Tem coisa pior, você que é pai, você que é mãe, e dá uma ordem para o seu filho: faça isso, o teu filho está nem aí. Dá alegria, dá felicidade no seu coração? Dá não, irmão. Dá uma tristeza na gente, a gente fica desanimado com aquele filho, a gente fica, muitas vezes, a gente não sente nem vontade de investir mais naquele filho. E é isso que muitos filhos de Deus têm feito. Eu honro aos que me honram, mas os que me desprezam. Quais são os que desprezam? São aqueles que dizem: eu não tenho tempo para fazer agora a obra de Deus. Eu não tenho tempo de ir para uma célula. Eu não tenho tempo de ir para um culto. Eu estou desanimado. Eu estou revoltado. Você se revoltou com quem, irmão? Você que está online, você que está assistindo esse programa agora, essa mensagem agora, você se desanimou com quem? Eu estou muito ferido. Por que você está ferido? Você está ferido com aquele que te feriu lá no Éden. Porque essa história começa lá no Éden. Satanás sabe que se ele ferir você, desanimar você de participar da obra de Deus, de se envolver com as coisas de Deus, de estar na casa de Deus, de se submeter à liderança, de ser amigo, de se envolver com a liderança da sua igreja, ele sabe que se ele desanima você, ele sabe que ele vai roubar o reinado de você. Isso aqui, Davi estava falando sobre reinar. E o Senhor fala que a igreja vai reinar em vida. A igreja não vai reinar depois que o Senhor arrebatar. A igreja vai reinar em vida. Você pode reinar aqui em vida, mas você vai ter que ter cuidado como é que está o seu coração. Vigiar se você está desanimado com os seus pastores, sim ou não? Se você está ferido com algum irmão da sua igreja, se você está triste com algum líder de célula, se você está triste com algum irmão da sua igreja, se você está triste com alguém, desanimar,
muitas vezes é isso. Se Satanás conseguir fazer você ser fraco e não ter coragem, ele vai conseguir roubar os seus sonhos, ele vai bloquear você, ele vai tirar você do projeto, ele vai tirar você do plano de Deus, ele vai fazer você ser um desanimado, que vem só por tabela aos cultos, que faz a obra de Deus só por fazer. O que você sente quando você vem fazer a obra de Deus? Eu pergunto a você, o que arde dentro de você em realizar a obra de Deus? Porque, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, eu me sinto no lugar mais privilegiado da terra. Eu me sinto como fazendo a melhor coisa, a coisa mais importante deste mundo. Eu me sinto mesmo, eu me sinto tão útil, eu me sinto tão, capaz, eu me sinto tão, falta palavras. Eu me sinto importante, e eu sinto importância maior ainda para aquele que eu estou fazendo a sua obra, que é o meu Senhor. Aí a minha pergunta para você é essa: como é que você se sente? O que existe do seu coração? Qual a vontade? Como é que está a sua vontade? Como é que estão os seus desejos em se envolver com as coisas de Deus e para Deus? Aqui, Davi estava falando de um reino secular, mas aqui Deus está nos mostrando, trazendo para o mundo espiritual, o reino secular e o reino espiritual. Porque esse reino de Davi só obteve sucesso porque existia uma mão espiritual acima de tudo sobre Davi. E aí, é isso que o Senhor está te perguntando. Você tem sido forte, meu irmão? Você tem sido corajoso? O que é corajoso? Dedicado. Quem é corajoso é dedicado, sim ou não? Você, quando tem um funcionário que é desanimado, que não tem coragem, ele não é dedicado, sim ou não? Você manda o cara fazer, o cara se arrasta nos pés. Fulano, faz aquilo. E você olha, você diz, eu vou botar esse infeliz para fora, que eu não aguento ver isso na minha frente. Sim ou não? Você quer aquele cara assim, para fazer o quê? Isso, corre, terminei, o que mais? Faça aquilo outro, terminei, o que mais? Esse é o servo. O servo desanimado é um servo que não tem vontade de realizar as coisas, vontade de fazer as coisas, e o Senhor está dizendo: ei, Salomão, seja forte, seja corajoso, faze a obra, não tenha medo, não tema nada, não deixe a sua mente dizer que você não é capaz, não deixe a sua mente dizer, olha, aquela pessoa não quer nada com Jesus, em outras palavras, não deixe a sua mente dizer assim, eu não estou nem afim de nada, não deixe, o Senhor está dizendo, desanimado, anime-se, diga ao seu vizinho, diga a ele bem forte, anime-se, irmão. É isso que o Senhor está te chamando, a igreja da alegria. Nós estamos para realizar o 21º aniversário desse ministério. 21 anos que eu tenho vivido com a minha esposa isso. Ser forte. Temos sido forte. Muitas vezes, o momento de fracasso vem com toda força. Um dia mau, ele vem, vou lascar a vida deles agora. Eu digo, vai não, Satanás. Quem vai se ferrar é tu. Tu não vai ter força para a nossa vida, não. Tu não é páreo para nós. E ele, desanima, baixa a cabecinha e, vai embora. Nós temos vivido isso pela fé. A coragem de vencer, a coragem de ir em frente, a coragem de realizar o plano e o projeto de Deus, a coragem de dizer sim para o Senhor e não muitas vezes para muitos planos e projetos que vêm para cima da gente lá fora. A coragem de dizer assim, com dinheiro e sem dinheiro nós vamos continuar. Quantas vezes nós, no começo desse ministério, o dinheiro que entrava aqui, na semana toda, não dava para comprar 2 latas de leite. Você imagina. E a gente aqui,
fazendo a obra do Senhor. Não desanimava. Corajoso. Porque eu dizia: Senhor, é um plano, é um propósito, é um projeto teu, eu não vou ter medo de forma alguma, eu não vou me desanimar. O pastor batia dizendo: se Davi está dizendo aqui, ser forte, corajoso, não desanime, significa que essas 3 qualidades vão bater em mim e você. Por isso que o Senhor diz: considera o dia mau. O dia mau vem para roubar os seus planos, seus projetos, seus sonhos. O dia mau vem para desanimar. O dia mau vem para travar você. O dia mau vem para você não realizar o plano que Deus tem para você e os seus sonhos. E a gente tem que levantar a nossa cabeça e dizer assim: eu vou seguir em frente, porque o meu Deus há de ser comigo. Amém. Eu não sei qual é o seu plano, irmão. Qual é o seu sonho? Quais são os seus desejos, os seus sonhos? O Senhor é contigo. Ele vai fazer você realizar isso em nome de Jesus. Agora tenha fervor com Deus. Seja forte, seja corajoso, seja animado com as coisas de Deus. Muito mais com as coisas de Deus do que com seus planos na vida secular. Porque, olha, riquezas vêm, irmãos, sucesso vem, conquistas vêm. É incrível, milagres. Deus vai realizar os milagres que você precisa. Sabe por que muitas vezes nós não estamos conquistando tudo que nós estamos desejando? Porque o nosso plano está acima dos planos de Deus. Coloque Deus acima dos seus planos, coloque Deus acima dos seus projetos, que assim você vai estar dando o seu melhor a Deus. Quando nós damos o melhor a Deus, Deus nos dá tudo isso aqui, ó. Lê comigo, 1 Crônicas capítulo 29. Só para você ter a ideia, o que é um homem que se dedica a Deus, o que é um homem que tem um coração voltado para Deus, o que é um homem que ele era imperfeito, mas a Bíblia diz que ele era considerado um homem segundo o coração de Deus. O que é um homem segundo o coração de Deus? Um homem segundo o coração de Deus é um homem que reconhece seus fracassos, é um homem que reconhece seus erros, é um homem que reconhece que não tem feito o que deveria fazer e ele resolve: peraí, vou sair desse erro, eu vou sair dessa vidazinha sem compromisso com meu pai, eu vou realizar o plano do meu pai. Um homem segundo o coração de Deus, amados, é um homem que sabe que Deus fala com ele, que o Espírito Santo fala com ele através de suas lideranças, porque Davi tinha profetas que encaminharam Davi, continuaram com Davi, e Deus falava com Davi, através dos profetas que Deus tinha levantado para Davi. E como profeta, Deus está me levantando para falar com você nesta noite. Como estão seus planos, seus projetos? Tem sido mais importante do que as coisas de Deus? Você tem colocado numa escala de 1 a 100 a obra de Deus em que nível? E o Senhor está nos acordando nesta noite, porque riquezas, conquistas, realização de casamento, pastor, olha, eu estou sonhando, eu estou falando com Deus todos os dias, eu quero uma pessoa assim, assim, assim. Ponha Deus em primeiro lugar, o resto vai ser acrescentado. As coisas, um homem para a sua vida, uma mulher para a sua vida, são as coisas, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Quem encontrou a esposa? Um esposo encontrou a benevolência de quem? Do Senhor. As coisas, as riquezas encobertas dessa terra, são riquezas que vai estar diante dos olhos de quem prioriza o reino de Deus, as coisas de Deus. É isso que Deus está trazendo para a Igreja da Alegria nesses últimos dias. A consciência de que, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa para meu Deus. Eu não posso continuar essa vida de cristão que estou vivendo. Essa vida que estou com os braços cruzados, nem aí para nada. E o Senhor está dizendo: acorda, igreja. Acorda. Vocês foram levantados como atalaias, como coluna para fazer a minha obra, o meu reino se expandir sobre esta terra. Pessoas serem alcançadas para mim. E aí quando você coloca isso em primeiro lugar, olha o que é que acontece. Capítulo 29, do 1 Crônicas.
Olha o que ele diz. Aí ele vai chamar o filho que era inexperiente, era um menino novo. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço, inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Está falando de um Deus que era quem mandaria naquele reinado. Mesmo um menino inexperiente. Versículo 2. Aí é quando ele vai falar sobre a riqueza. Olha para mim agora, igreja. Diga assim: a riqueza de Salomão não era dele. De quem era a riqueza de Salomão? Aliás, de Davi, desculpa. A riqueza de Davi, de quem era a riqueza de Davi? E de Salomão também. Mas estou falando aqui sobre Davi. A riqueza de Davi era de Deus. Você tem que reconhecer que seu potencial é de Deus, as coisas que você tem é de Deus, os bens que você tem é de Deus, o que Deus está te dando nessa empresa é Deus. O sucesso na vida profissional é de Deus, é Deus quem te dá. Você tem que reconhecer que é de Deus, mas Deus precisa ser glorificado através de você. Olha a riqueza que esse homem tinha, chamado Davi, passando para o filho dele. Versículo 2 de 1 Crônicas 29. Eu, pois, com todas as minhas forças, bicho era de rocha, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, com toda a minha força, viu? Ferro para as de ferro, com toda a minha força, viu? Madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engastes, pedras de várias cores, de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas, com toda a minha força. Diga assim: com toda a minha força. E mármores e tudo na medida do possível. E tudo como, pessoal? Diga bem forte comigo: e tudo em abundância. O que você faz para Deus? É em abundância ou é no limite? Tem gente que limita o dízimo. Pastor, eu dou o meu dízimo simbólico. Eu não sei quanto eu ganhei, eu dou um dízimo simbólico. Errado, queridos. A gente precisa fazer, dízimo é dízimo. Uma empresa, para gerir e ter sucesso, você tem que saber quanto entra e quanto sai. Se você não sabe quanto entra e quanto sai, sua vida vai se desmantelar. Então, eu não posso dar o simbólico a Deus. Todo mundo que é o sucesso de Davi foi um dos maiores reis, o maior rei de Israel. Deus mostra isso para a gente, amados. Tem uma força espiritual por trás. Aí Davi diz assim: tudo, com todas as minhas forças, dei tudo em abundância. Como é que tem sido a sua oferta? Como é que tem sido o seu trabalhar para o reino de Deus? É no limite? É na força do limite? Eu vou tirar uma horinha ali para Deus. Eu vou tirar um tempinho ali para ir na casa de um fulano. Eu vou tirar um tempinho para evangelizar. Eu vou tirar um tempinho para visitar. Eu vou tirar um tempinho para pregar. Eu vou tirar um tempinho para fazer um GE. Eu vou tirar um tempinho para estar na minha cela. Eu vou tirar um tempinho. Tudo é no miudinho. Já percebeu isso? E o Senhor está dizendo para você: sabe qual é o segredo do sucesso de Davi? E que a igreja pode ter esse mesmo sucesso se a igreja entender que é abundância. O servir em abundância. A entrega é em abundância. Então existe duas forças de recado aqui nessa mensagem para você. A primeira parte é que você tem que ser forte, corajoso e animado. Ou seja, diga comigo, fazer o que tem que ser feito. A segunda parte é: faça, dê tudo ao Senhor, mas com abundância. Toque com abundância. Cante com abundância. Seja um líder de célula com abundância. Faça o reino de Deus com abundância. A sua dedicação como líder de célula com abundância. A sua dedicação como membro dessa igreja, como liderado numa célula, como membro de uma célula, servir com abundância.
ser um crente e um membro dessa igreja que não falta nas reuniões, que tem compromisso com o Senhor, com abundância. Não é isso que o Senhor nos diz? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo de uma coisa, que o vosso galardão não é vão no Senhor. Ele tem abundância para a sua vida. Seus sonhos serão realizados, seus projetos serão totalmente realizados. Tudo que você quer, tudo que você deseja, Ele já colocou em suas mãos. Há um poder aí, você pode conquistar tudo que você precisa, você pode ter tudo que você deseja, mas não esqueça, seja forte, seja corajoso, não desanime, não esqueça, seja abundante, seja aquele que se doa, seja aquele que não deixa o seu coração se influenciar com as vozes lá do Éden, que muitas vezes está vindo na sua mente, acusações contra pessoas, acusações contra lideranças, acusações, sabe, de alguma coisa está vindo e você tem desanimado, e o Senhor está dizendo, é hora de erguer a cabeça, é hora de saber que como eu escolhi Salomão depois de Davi, eu tenho escolhido sucessores que vieram depois dos discípulos, depois dos apóstolos, sucessores que vão fazer o sucesso aqui na terra, e você é este sucessor que Deus levantou para ter uma vida de vitória, uma vida de pujança, uma vida que faça a diferença aonde você estiver. Amém, meu querido? Vamos ficar em pé, fica em pé na presença do Senhor. E eu creio que você entendeu o recado de Deus nesta noite. Eu creio que Deus falou com o seu coração neste lugar. Se você estava desanimado, se você estava se sentindo aquela pessoa, pastor, eu estou sem vontade de fazer as coisas, o Senhor está dizendo, é hora. É hora de você entender que a mensagem foi para você. O desânimo tem batido, porque dia mau significa as circunstâncias, as pedrinhas no meio do caminho, que você tem atravessado, você tem passado por dificuldades. O Senhor está dizendo, ei, eu quero dizer para você que eu sou o Senhor, que quero realizar o meu plano, o meu projeto através da sua vida. E você precisa fazer o que tem que ser feito. Feche os seus olhos. Diga aí onde você está, Pai, eu preciso de fazer. Diga bem forte, eu preciso fazer, Senhor, o que tem que ser feito. Diga ao Pai, Senhor, me perdoa porque eu não tenho feito realmente o que tem que ser feito. Diga, Senhor, me perdoa em nome do Senhor Jesus Cristo, pela minha fraqueza, pelo meu desânimo, Senhor. Diga a Ele, Pai, me perdoa em nome do Senhor Jesus, pela minha negligência. Diga, mais uma semana, Senhor, estou neste altar, nesta igreja, te pedindo perdão, sendo alertado mais uma vez. Diga, Senhor, eu não aceito a minha vida ser travada, eu não aceito a minha vida ser desanimada, eu não aceito, Senhor, as coisas lá de fora me influenciando, roubando meus dias de culto, me desanimando de estar na minha célula, me desanimando de estar, Senhor, na tua igreja, me desanimando de estar com o corpo de Cristo, me desanimando de fazer a obra. Diga, meu Deus, eu não aceito isso, eu cancelo em minha vida toda fraqueza, todo desânimo. Diga comigo, eu sou forte, fale bem forte, eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou animado e eu faço a obra do Senhor em nome do Senhor Jesus. Diga amém, amém, que Deus abençoe você com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo.